Hoje, vamos relembrar o caso de Severina Maria da Silva, foi violentada pelo pai desde os 9 anos de idade no interior de Pernambuco. Quando o homem tentou fazer o mesmo com a filha deles, a agricultora decidiu que não deixaria a menina ter o mesmo destino que o seu e encomendou a morte de seu pai. Hoje, 13 anos após ser absolvida por unanimidade pela justiça, Severina vive de forma simples e lidera o coletivo Marias Também Tem Força para ajudar outras mulheres vítimas de violência. Veremos seus tristes, dolorosos e surpreendentes relatos que doem na alma em saber o que ela passou. Logo após a vinheta, meus pais eram agricultores e tiveram 18 filhos, 9 homens e 9 mulheres. Nasci em fevereiro de 1967 na zona rural de Caruaru, em Pernambuco, e comecei a trabalhar ainda muito menina. Aos 6 anos já estava arrancando mato e roçando a terra. Meu pai era um homem rude, severo e de poucas palavras. Ele nunca nos tratou com carinho. Quando eu tinha 9 anos, fomos a um roçado perto de casa. No caminho, meu pai me arrastou para o meio do mato, amarrou minha boca com sua camisa e tentou ser dono de mim. Dei uma pesada no nariz dele, tentando me defender. Mas ele puxou uma faca para me sangrar. A faca pegou no meu pescoço e no meu joelho. Ele tentou de novo, mas não conseguiu o que queria. Ao chegar em casa, contei tudo para a minha mãe, mas, além de não acreditar em mim, ela ainda me deu uma coça. Fiquei sem almoço. Naquela noite, minha mãe foi até o meu quarto me buscar e me levou para ele. Ela me colocou na cama deles, tapou minha boca com o lençol e segurou minhas pernas para ele pular em cima de mim. Dei um grito e não vi mais nada. Apavorada, fiquei ali imóvel. Meu pai abusou de mim. No dia seguinte não consegui andar. Falei para minha mãe que o que tinham feito era pecado, que era horrível. Não é pecado, diz a mãe à filha. Ela complementa. Tem que ser mulher do pai mesmo, ela disse. O que mais me dói até hoje é que fui abusada pelo meu pai com o consentimento da minha mãe. Ela não fazia nada para me defender e ainda o apoiava. Depois daquele dia, 3 vezes por semana, ele abusava de mim, sempre na cama deles. Com 15 anos, engravidei pela primeira vez. O bebê nasceu morto. Ao longo da vida, engravidei 12 vezes do meu pai, mas somente 5 filhos sobreviveram. Mesmo grávida, eu sofri abusos e todo tipo de agressão. Meus filhos irmãos nasciam e logo morriam. As 2 meninas e 3 meninos que vingavam foram criados ali em meio àquele caos. Nunca algum vizinho, familiares ou amigos interviram. Muito pelo contrário, todos sabiam, mas fingiam que não. Nunca pude ir à escola, a uma consulta médica ou à igreja. Nunca tive amigas ou namorei. Não tive vida social e comunitária, nem convivência com outras pessoas. Vivi 38 anos em total cárcere privado. Tentei denunciar meu pai diversas vezes e nunca fui ouvida. Certa vez, fui à delegacia de Caruaru e ainda levei um tapa na cara do delegado de plantão, que me mandou voltar para casa. Eu já tinha quase 30 anos e procurava meus direitos a tempo. Soube depois que meu pai, que criava ovelhas, deu um carneiro para o delegado fazer um churrasco, e assim o caso se encerrou. Uma outra vez, ouvi o delegado dizer que meu pai era uma boa pessoa e eu não deveria dar queixa dele. Não sabia mais para quem pedir ajuda. Parecia que todos achavam normal o que eu vivia.
Minha mãe ainda me condenava. Dizia que eu estava manchando o nome e a honra dele e da minha família. Um dia, minha irmã mais nova falou que estava interessada em um rapaz da região. Nosso pai quis pegá-la à força, disse que já tinha um touro dentro de casa e não era para ninguém ali andar atrás de macho fora de casa. Mandei minha mãe correr com minha irmã para longe de casa e ele foi atrás delas com uma faca nas mãos. Depois disso, minha mãe resolveu não ficar mais com ele. Foram todas embora para a casa do meu avô em Caruaru, ela e as minhas 8 irmãs. Só ficamos eu e meu pai em casa. Eu tive que ficar. Estava grávida e já tinha outros 2 filhos pequenos. Tive medo de não nos aceitarem na casa da minha família. Mainha saiu de casa corrida com as minhas irmãs. Meus irmãos homens, nessa época, já eram todos falecidos. Eu já estava com 21 anos e meu pai ainda me espancava muito. Sem mais aguentar aquela vida, tentei me matar várias vezes. Botei até corda no meu pescoço, mas nunca dava certo. Quando minha filha mais velha completou 11 anos, meu pai disse que ia ser dono dela e se eu tentasse impedir, me mataria. Não me aguentei. Jurei que se tocasse na minha filha, ele iria morrer. Minha mãe aceitou, mas eu não. Jamais poderia suportar ver filha minha passar por tudo que passei. Depois que lhe ameacei, ele me bateu por 3 dias seguidos, me deu um murro no olho esquerdo que ficou roxo por vários dias. Meu ouvido também foi esmurrado e perdi a audição. Ele estourou meu tímpano. No dia seguinte, meu pai amolou uma faca e foi vender fubá e farinha de milho na cidade. Antes de sair, me disse: "Rapariga safada, quando eu chegar, se você não fizer o acordo com a menina, ou seja, com minha filha, vai ver o começo e não o fim." Quando ele saiu, corri para a casa da minha tia que morava na redondeza. Mostrei a ela meu corpo todo lanhado. Foi quando decidi procurar por 2 homens intrigados dele e os paguei para matá-lo. Já não aguentava mais tanto sofrimento. Não queria ver a minha filha passar pelo mesmo horror que passei. Peguei o único dinheiro que eu tinha guardado, fui para Caruaru e paguei a eles R$1.000 sem um pingo de arrependimento. Tinha juntado esse valor em 1 ano de trabalho na feira com a venda de fubá. Quando meu pai voltava para casa à tarde, após o trabalho no roçado, os 2 rapazes já vieram o seguindo. No dia 15 de novembro de 2005, às 13h30, meu pai foi assassinado com a peixeira que ele mesmo já tinha me ameaçado de morte. Minha filha, que era filha dele, eu consegui salvar de suas garras. Quem é pai e mãe de verdade sabe. Dói demais no coração ver um filho sofrer. Ter que levar sua própria filha para a cama, abrir a intimidade dela, como minha mãe fez comigo, e colocar o pai em cima da filha. Isso é realmente abominável. No cemitério já tinha um carro de polícia me esperando. Assim que acabou o enterro, fui presa. Minha mãe e uma das minhas irmãs me entregaram para a polícia. Meus 5 filhos ficaram com a minha tia, irmã do meu pai, uma senhora de 81 anos. Eles sofreram muito com a minha prisão. No tempo que estive em reclusão, trabalhei no roçado, como servente de pedreiro, lavei carro e moto dos policiais, fiz plantio de verduras. Todo o serviço que tinha lá na prisão eu pegava para diminuir minha pena e poder sair mais rápido para tomar conta de meus filhos. Minha maior preocupação sempre foi com eles. Aos 43 anos, Dona Severina ainda convive com os fantasmas do passado. Os abusos começaram quando ela tinha 9 anos, engravidou 12 vezes do próprio pai, teve 5 filhos. A vida da gente era viver dia a dia no Cabo da Enxada, não saía pra festa, não saía. Apesar de eu nunca me divertir em festa, não ia pra uma feira. Ele não permitia? Não. Em 2005, cansada da violência que sofria, encomendou o assassinato do pai. Foi presa, julgada
e absolvida. Quando a minha filha completou 11 anos, ele queria abusar da minha filha. Como eu já tinha sido abusada com 9, eu não aceitei. A história de Dona Severina chamou a atenção até mesmo do Poder Público de Caruaru, que criou uma lei aprovada nesta semana que beneficia a agricultora em uma pensão vitalícia de R$1.000 a cada mês. A decisão foi tomada diante de laudos médicos que comprovam que a mulher ficou com sequelas psicológicas. Além disso, ao longo desses 30 anos, o pai não permitiu que ela trabalhasse e nem sequer frequentasse a escola. Seria muito difícil para ela arranjar um emprego, uma remuneração. Então, tudo isso pesou. Para a Dona Severina, mais do que dinheiro, a pensão representa uma conquista moral. Vai aliviar um bocado de sofrimento que eu já passei, né? Eu sobressair, eu vou deixar o passado para trás, vou ver nova vida para frente. Estamos no distrito de Itaúna, em Caruaru, agreste de Pernambuco. Aqui mora Dona Severina Maria da Silva, que tem 46 anos. A mulher simples que cuida da roça e da casa é protagonista de uma história que entrou para os arquivos da justiça do país. Em 2005, ela pagou R$800 a 2 pistoleiros para matar o próprio pai, o agricultor Severino Pedro da Silva. O motivo? Desde os 9 anos, Severina era violentada por ele. A mãe tinha conhecimento do fato, mas não reagia. Das agressões, Severina teve 12 filhos. 5 estão vivos. Ela lembra que durante 28 anos foi ameaçada de morte. Uma estratégia do pai para evitar que ela contasse sobre os abusos à polícia. Severino se valia da força. Eu não tenho saúde no meu rim, porque foi ele que pisou-me nas minhas costas quando me bateu de noite. O osso da minha coluna está descolocado do local. Foi ele que me pisou, não tem saúde também. Meu ouvido eu não escuto direito e nem enxergo. Severina conta que, apesar de todo o sofrimento, só decidiu matar o pai quando ele quis abusar sexualmente da filha e neta dele, na época com 11 anos. Nos 3 dias eu mandei apagar. Por que foi caso que ele queria essa menina, ser dono da menina, a menina com 11 anos. Aí foi onde ele quis ser dono da menina, atentou 2 dias. Nos 3 dias foi onde eu paguei para matar. Aí pronto, o pulas-água que eu passei, eu com 9 anos, eu não ia aceitar a minha filha passar a mesma situação. Então foi isso que me pesou. E então, pelo que tudo que eu passei, eu vi minha filha passar, e que mãe era eu? E que mãe sou eu de ver minha filha ser derrotada no mesmo jeitinho que eu fui? Passados 7 anos do homicídio do pai, Dona Severina se diz arrependida do que fez. E não por ter ficado 1 ano presa, mas sim porque ela deveria ter procurado os próprios direitos de uma outra forma. Ao invés da violência, ela deveria ter procurado o caminho da justiça. Se arrependimento matasse, eu tinha sido enterrada com ele. Por causa do homicídio que confessou à polícia, Severina foi levada ao tribunal do júri, mas acabou absolvida. Ela foi considerada vítima e não culpada do crime. Desde o ano passado, ganhou o direito de receber um salário mínimo por mês, referente à pensão do INSS como dependente do pai. O mesmo benefício também foi concedido aos filhos, que também são netos de Severino. Mas a história era tão diferente que esse juiz concedeu uma outra pensão à dona de casa. É que, além de filha, ela foi reconhecida como companheira de Severino. Que a justiça aí seria considerar que houve sim uma união estável. Ela viveu mais de 28 anos com ele, ela teve vários filhos, hoje 5 estão vivos. Todo mundo lá na comunidade rural em que eles viviam sabia que, em que pese eles serem pai e filha, viviam como marido e mulher. Então eu acho que o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para uma situação fática tão gritante, apenas dizendo, não, mas na lei está dizendo que não pode, então não pode, se há dentro do próprio ordenamento jurídico uma outra saída, que foi a que a gente encontrou para esse caso. O INSS recorreu da decisão que considerou Severina companheira do segurado. O Instituto alegou que não pode haver união estável entre pai e filha e conseguiu suspender parte do benefício. Desta vez, foi o advogado dela que entrou com um recurso. Ela está hoje recebendo através de uma antecipação de tutela e eu entrei com um novo recurso em relação a ela, porque não foi mantido para ela o benefício. No caso do homicídio, ela reconhece que errou e deixa uma lição de vida.
pode ser o pior inimigo, eu não digo faça não, procure seus direitos de outra maneira. O direito, ele não acolhe esse tipo de pessoa que faz justiça com as próprias mãos. Isso é vedado por lei e para isso existem centros especializados, inclusive hoje em dia é uma disseminação muito grande de centros especializados no combate à violência feminina. Em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, passei a pagar minha pena em liberdade provisória e voltei a viver com minhas crianças, após 1 ano presa. Trabalhei na roça e pedi ajuda aos parentes para sustentá-los. Passamos muita fome. Muitas pessoas ainda me julgavam e não queriam me dar trabalho por ser uma ex-presidiária. Em março de 2011, fui acolhida pelo Centro de Referência da Mulher Maria Bonita, de Caruaru, que acolhe mulheres em situação de violência. Em seguida, passei a ser usuária da política pública da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da cidade de Caruaru e a coordenadora me levou a vários encontros feministas. Fui para a Bahia, Sergipe e para outros lugares do Brasil, sempre dando o meu depoimento e testemunho de vida a outras mulheres. No dia 25 de agosto de 2011, fui julgada e absolvida por unanimidade na cidade de Recife. A defesa alegou a violência de gênero prevista pela Lei Maria da Penha, informando que agi por legítima defesa e de terceiros. Por eu ter vivido por 38 anos em cárcere privado, o advogado também alegou a ausência do Estado na proteção dos meus direitos e dos meus filhos. Por fim, afirmou que eu ter encomendado a morte de meu próprio pai era a única alternativa de poder viver e garantir a vida dos meus 5 filhos. Depois da absolvição, pude, enfim, refazer a minha vida. Finalmente, eu estava livre. Em 2013, passei a receber um auxílio financeiro de R$1.000 do município de Caruaru. A partir de 2017, comecei a participar do Grupo Reflexivo, uma nova metodologia aplicada pela coordenadora do Centro de Referência da Mulher Maria Bonita. Aprendi sobre formação sociopolítica e sobre violência de gênero. Notava que, a cada encontro, eu ia me percebendo num processo intenso de protagonismo e me empoderando cada vez mais no meu lugar de fala. Passei então a participar de muitas palestras como convidada para trazer as minhas experiências e minha história de vida. Em 2018, fui homenageada pela Lei Municipal de Caruaru, Lei nº 6.074/2018, que recebeu o nome de Lei Dona Severina, onde reconhece a prioridade da mulher e dos seus filhos pela política pública municipal. Desde então, a lei que leva meu nome passou a ser referência nacional, para meu total orgulho. Em 2019, fui homenageada pelo Instituto Maria da Penha e recebi das mãos da própria Maria da Penha uma medalha linda como símbolo de bravura, luta e resistência pelos direitos humanos e pela coragem das denúncias pelas violações sofridas. O evento foi realizado exatamente no fórum onde fui julgada em 2011. Fiquei muito emocionada por pisar ali de novo e relembrar tudo o que vivi. Em 2020, em pleno cenário da pandemia de Covid-19, juntamente com outras mulheres que sempre estiveram ao meu lado nessa luta, criamos um coletivo para levar informações para outras mulheres vítimas de violência doméstica. Nosso coletivo se chama Marias Também Têm Força. Nossa primeira ação foi a realização de um fórum transnacional com o tema em homenagem à minha história: o protagonismo de mulheres sobreviventes da violência. Lá, pude conhecer mulheres incríveis das 5 regiões do Brasil e convidadas internacionais que vieram de Moçambique, Canadá, México, Argentina, Portugal e Espanha. Me senti muito prestigiada, importante e empoderada estando ali, falando de igual para igual com todas elas. Quero que a minha história sirva de exemplo para muitas mulheres não passarem mais por isso em suas vidas.
Pai não tem que ser dono do corpo de filha. Isso é crime. Luto para que os pais e as mães procurem respeitar seus filhos, ouvi-los e ser amigos deles. A gente é pobre, humilde, mas pobreza não é desonra, não. Tenho sérios problemas de saúde. Tenho problemas de coração, nos ossos e nos rins. Não enxergo do olho esquerdo e nem escuto do ouvido esquerdo de tanto que apanhei a vida toda do meu pai. Um dos meus filhos sofre de epilepsia e minha filha mais velha nasceu com um problema psicológico. Atualmente, meus filhos têm 24, 27, 29, 30 e 31 anos. Somente os rapazes moram comigo. As duas moças já se casaram e me deram a maior alegria da minha vida, que são minhas 3 netinhas lindas, os amores da vida da vovó. Nunca me arrependi de ter tido meus filhos. Eles são a minha maior riqueza. Mesmo diante do meu esforço e luta, não posso negar que vivo num sufoco nesse cenário, onde sabemos que muitas mulheres estão assim como eu, passando por uma situação difícil e delicada. Não posso mais trabalhar devido ao agravamento dos meus problemas de saúde. Lutei e luto até hoje, passei fome e ainda passo por muita dificuldade para sustentar a casa e meus filhos. Mesmo assim, não desisto. Mesmo à revelia do Estado e enfrentando todo tipo de adversidades, nunca desisti da vida. Desejo imensamente que cada mulher erga a sua cabeça e siga em frente, que lute para vencer e não dê o braço a torcer. Mesmo diante de todas as dificuldades, não se intimide. Procure sempre os seus direitos e sua felicidade, em primeiro lugar. Esta lamentável história e ao mesmo tempo uma história de superação faz com que façamos uma reflexão de que somos, de como foram nossos passados, porque estamos reclamando tanto, por que não agradecer mais e dentre outras reflexões. Ao me deparar diante destes fatos que esta senhora passou, fico pensando o quanto damos valor a pessoas com fama que muitas vezes são pessoas vazias. Mas, pelo fato de aparecer nas mídias e se mostrar com grande capacidade financeira, ficamos admirados. Dona Severina consegue contar com firmeza nos olhos tudo o que passou, consegue se reinventar a cada dia, conseguiu cuidar dos seus 5 filhos sobreviventes e ainda vive uma luta diária que perdurará pelo resto de sua vida. Grande Severina, isto sim, é uma mulher forte e admirável. Vale lembrar também que na atual posição que ela se encontra, foram graças às outras mulheres de lutas, de fé, que brigaram com o Estado, que não olharam para burocracias e cansaços, mas olharam com amor e dedicação para ajudá-la. A todas vocês uma forte admiração e que Deus abençoe a todas. Amém!